Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Vim trazer uma palavra para a nossa reflexão. E o tema desta palavra que Deus tem falado ao meu coração por estes dias não é sobre o que você vai fazer, é a presença que faz a diferença. Não é sobre o que imaginamos, não é sobre aquilo que somos capazes de fazer. É sobre a presença que faz a diferença. Em João, capítulo 15, versículo 5, está escrito: Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não é sobre o que você vai fazer, não é sobre sua capacidade, não é sobre aquilo que você imagina, como você idealiza que irá acontecer. É sobre a presença de Jesus na sua vida que faz a diferença. Se você permanecer em Cristo Jesus, Jesus Cristo estará com você por onde você andar. E aquele que está em Cristo, como diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As velhas práticas já foram deixadas para trás. E falando sobre a presença que faz a diferença, nos faz refletir sobre a prática. Talvez você vai imaginar em um determinado lugar, o Espírito Santo de Deus te direciona sobre fazer algo, você é chamado a fazer algo e você imagina sobre a sua capacidade. Às vezes é algo sobre o dia a dia e você vai realizar uma atividade em um determinado lugar. E você começa a olhar para a sua capacidade sobre as coisas que você vai fazer. E você começa a se diminuir, começa a pensar que não tem importância. E Deus te diz neste dia, não é sobre o que você vai fazer, é a presença que faz toda a diferença. Assim como você ou eu, alguém pode se diminuir diante do que vai fazer. Alguém também pode se engrandecer, se sentir grande diante do que imagina, diante da sabedoria humana. Mas não é sobre o que você vai fazer, não é sobre o que você vai dizer, não é sobre sua capacidade, não é sobre a minha capacidade. É a presença que faz a diferença. Em João 8, versículo 12, está escrito: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, que é Jesus Cristo, precisa estar em você e refletir esta luz na vida de outras pessoas, no ambiente em que você chega. Porque não é sobre o que você vai fazer, é a presença que faz a diferença. Talvez você vá em um determinado lugar e não é exatamente sobre pregar a palavra de Deus, não é exatamente sobre o ministério, mas a presença que há em você precisa fazer a diferença. Se você está em Cristo Jesus, a presença de Deus, a luz que é Jesus, a verdadeira luz, te segue, você não andará em trevas, e onde há trevas haverá luz, porque onde a presença de Jesus chega, algo necessita ser mudado, algo precisa ser transformado, mas para que isso aconteça, essa luz precisa estar em você, você precisa permanecer em Cristo Jesus, diante das circunstâncias, diante daquilo que você vai ver lá fora. Daquilo que você vai viver lá fora. Você precisa ser essa luz. Você precisa refletir a luz que é Jesus em sua vida, por onde você andar. Não é sobre você ir para a luz. Onde você vai, a luz está com você, que é a presença. Porque não é sobre o que você vai fazer.
É sobre a presença que faz toda a diferença. E que presença é essa? A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. E para que a presença esteja em você e que a presença faça a diferença, é necessário que você não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme diz em Gálatas capítulo 5, que não devemos andar de acordo com a consciência da carne, com os desejos da carne, com o impulso nosso, mas segundo o Espírito. Porque a carne impulsiona a fazer contrário à vontade de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Falando de Deus, falando da presença é que faz a diferença. Foi esta palavra que o Senhor falou comigo por estes dias. Não é sobre o que você vai fazer. Aparentemente, o que você vai fazer talvez não tenha grande importância. Ou talvez você olhe e veja que o que você vai fazer é tão grande que talvez ninguém faça melhor do que você. Mas se não tiver a presença, não haverá diferença. Porque não é o que você vai fazer. É sobre a presença do Espírito Santo. É sobre a luz que é Jesus, a luz, a videira verdadeira. Você precisa permanecer nela. E para permanecer em Cristo Jesus, é necessário entender o que está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Que andai em espírito e não cumpreis a consciências da carne, o desejo da carne. Falando que a presença é que faz a diferença. E que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, fé e mansidão e temperança. Aonde você vai, sobre o que você vai fazer. O mundo jaz do maligno, a palavra do Senhor nos diz. Se você chegar em meio às trevas, a luz que é Jesus está em você ao ponto de fazer a diferença, de clarear onde está escuro, de transformar. Porque o agir de Deus é que faz a diferença. Onde você chega, onde há brigas, contendas, onde todos praticam aquilo que é contrário ao Espírito, onde há palavras torpes, onde há obras da carne e manifesta a prostituição, a impureza, a lascívia, você consegue fazer a diferença. Onde muitos gritam e brigam, você consegue manter a paz no seu coração. A presença do Senhor está em você. Quando você consegue fazer a diferença onde você chega. E muitas das vezes não é necessário dizer nada. Porque onde muitos esperam que você se misture, no sentido de também falar uma palavra torpe, de xingamento, de dar uma palavra de conselho, onde vai incendiar a fogueira no sentido de criar a contenda, você silencia. Enquanto muitos gritam, você ora em silêncio, você intercede, você clama o sangue de Jesus Cristo. E transforma o ambiente, porque não é sobre o que você vai fazer, é a presença que faz a diferença. Onde muitos imaginam como deve ser feito de acordo com a sabedoria humana, mas você, que tem a presença do Espírito Santo de Deus, que não anda segundo as obras da carne, ouve a voz do Espírito Santo. E se necessário for, muda todo o plano de como você achou que deveria ser. E ouve a voz do Espírito Santo e obedece, ainda que seja algo tão simples. E muda todo o ambiente, porque não é sobre o que você diz, não é sobre o que eu falo. Não é sobre o que vamos fazer. É a presença do Espírito Santo que faz a diferença. Amém?
É a presença de Deus que faz a diferença. E Isaías 45, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: ao ungido do Senhor, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isto é, se você carrega em você a presença do Espírito Santo de Deus, porque você não anda de acordo com a carne, mas segundo a direção do Espírito Santo. Os anjos do Senhor vão diante de ti, repreendendo toda seta maligna, tirando todo embaraço. E onde você chega, não é sobre o que você diz, não é sobre o que você faz, não é sobre o que eu faço, mas é a presença que faz a diferença. A presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, que é a luz, que é a direção, a cura, a libertação e a salvação. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, que possamos entender que não é sobre o que dizemos, não é sobre o que fazemos, mas é a presença que faz a diferença, a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas que para isso acontecer, que eu e você, que todos nós possamos, em nome de Jesus, abrir o coração para o Senhor e dizer: Senhor, me lava, me purifica com teu sangue, Jesus, me ajuda a abandonar os desejos, as consciências da carne e ouvir a tua voz, ó Espírito Santo, e não andar de acordo com a vontade da minha carne, não de acordo com a minha sabedoria humana, mas de acordo com agir, com a direção do Espírito Santo, porque não é sobre o que eu falo, mas é a presença de Deus que faz a diferença. Não é sobre o que fazemos, não é sobre o que falamos, é sobre a direção do Espírito Santo, porque Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo Jesus e a presença do Senhor será conosco, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Eu sou a Mari Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa guardar isso no seu coração, que não é o que você diz, não é sobre o que você faz, mas é a presença que faz a diferença. Permaneça em Cristo Jesus, buscar e andar segundo o Espírito, não de acordo com a direção ou com o desejo da carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, e é a presença que faz a diferença. Em nome de Jesus. Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que